Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para concursos e, como sempre, nessa nossa playlist nós estamos respondendo dúvidas dos alunos que vão surgindo aí no canal e nesses vídeos eu vou comentando essas dúvidas. Como no vídeo anterior nós falamos sobre memória ROM, então agora eu vou fazer a diferenciação de uma outra memória chamada memória RAM e as suas características importantes aí para as provas de concurso, certo? Então vem comigo, acompanha aí na nossa super tela qual é a ideia de uma memória chamada, vou anotar aqui para vocês, chamada memória RAM, RAM. Essa memória, pessoal, ela é conhecida como a memória principal do computador. Então uma dica importante é que a memória RAM é a memória principal do computador. E por que ela é a memória principal? Porque esta memória mantém os dados armazenados enquanto eles estão sendo processados. Por isso a ideia, a memória RAM é a memória principal do computador, porque armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução. Quer dizer, aqueles programas, aqueles dados que estão em processamento nesse momento, ficam armazenados nesta memória chamada memória RAM. Outra dica importante que muito cai em prova. A memória RAM, ela é tradicionalmente conhecida como uma memória volátil. O que significa isso? Que a memória RAM perde os seus dados na ausência de energia elétrica. Quer dizer, quando o usuário desliga o computador, quer dizer, acaba o fornecimento de energia elétrica para aquele computador, a memória RAM tem os seus dados apagados, porque ela é volátil. Ela é uma memória temporária, mantém os dados somente enquanto eles estão sendo processados e os dados são apagados na ausência de energia elétrica. Então, volátil, perde os dados quando eu desligo o meu computador, perde os dados na ausência de energia elétrica. Outro ponto importante que as provas também indicam é que a memória RAM é conhecida como memória de acesso aleatório. Isso está correto porque a sigla RAM significa Random Access Memory. Quer dizer, traduzindo para o português, é a memória de acesso aleatório. Então isso também está certo. Ó. A memória RAM é a memória de acesso aleatório. Beleza, matamos a charadinha já de 3 itens. É a memória principal, é volátil e é uma memória de acesso aleatório. Por que aleatório? Porque quando há busca de dados na memória RAM ou a gravação dos dados nas células da memória RAM, esses dados são armazenados em células específicas independente da sua ordem. Quer dizer, se aquela célula de memória está com espaço para armazenamento, então ela vai ser ocupada, independente se estava na ordem com que outros dados estavam armazenados. Por isso, memória de acesso aleatório tanto na busca quanto na gravação dos dados nas suas células de memória específica. Outra historinha sobre a memória RAM que também é importante a gente declarar aqui, que também é muito cobrado nas provas, é a ideia de se ela é de leitura escrita. Então vamos lá, a memória RAM é de leitura e escrita. Porque nós temos a memória ROM como sendo uma memória somente de leitura, a memória ROM, mas a memória RAM é considerada uma memória de leitura e escrita, porque ela aceita tanto a leitura dos dados que lá estão armazenados, como também aceita a gravação de dados nesta memória. Então ela é de leitura e escrita. Sempre que a gente imagina tipos de memória RAM, aqui também é interessante falar um pouquinho sobre esses tipos, deixa eu só colocar um pouquinho mais para frente aqui. Quando a gente fala sobre tipos de memória RAM, existem muitos tipos. A gente poderia citar aqui como exemplo SRAM, que significa memória RAM estática, DRAM, que significa memória RAM dinâmica. Ainda temos algumas variações das dinâmicas, como a SDRAM, que é uma memória RAM dinâmica sincronizada. Temos também as famosas DDRs, que significa Double Data Rate, que é um tipo de memória RAM dinâmica sincronizada também, mas que faz dupla transferência por ciclo e hoje em dia são as mais utilizadas como memória principal do computador. Então aqui alguns exemplos, né? Memória RAM estática SRAM, memória RAM dinâmica DRAM, SDRAM, DDR, tudo isso são belos exemplos de memória RAM. E a memória RAM costuma vir no computador do usuário na forma de pentes, de módulos de memória RAM. Quando alguém diz que tem um módulo de memória RAM que vai acoplar ao seu computador, é porque lá na placa-mãe do computador existem slots específicos, são encaixes para conectar os módulos de memória RAM. Os módulos também podem ser chamados popularmente de pentes de memória RAM em função do seu próprio formato. Então, os módulos de memória RAM ou os pentes de memória RAM.
Existem vários tipos de módulos, vários pentes de memória RAM, a gente pode destacar aqui alguns bem emblemáticos. Vamos imaginar alguém numa prova indicando o que seria a ideia do termo SIM, ou DIM. Isso são tipos de módulos de memória RAM, são os pentes, são justamente esses módulos que serão conectados. Existem vários módulos, aqui eu só estou dando um exemplo, né? Os módulos SIM, os módulos DIM, existem os módulos RIM. Então nós temos RIMM, não confundir com RIM da biologia. Então existem também vários módulos de memória RAM além dos tipos. Vamos fazer uma revisãozinha então tranquila? Vamos lá. Memória RAM é a memória principal do computador, porque mantém armazenados os dados que estão em processamento. É considerado uma memória volátil. E volátil por quê? Porque esta memória ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Ela também é considerada a memória de acesso aleatório, e aí tem a ver com a própria sigla, que RAM significa Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. Ela é de leitura escrita. Existem vários tipos de memória RAM, como SRAM, a memória RAM estática, DRAM, como a memória RAM dinâmica, as SDRAM, memória RAM dinâmica sincronizada, as DDR, que significa Double Data Rate, é tipo de memória RAM também, e existem vários módulos de memória RAM, a forma como ela é encapsulada, como SIM, DIM e RIM. Ok, pessoal? Essas são algumas características importantes, então, sobre a memória RAM do computador. Na próxima aula nós voltamos com mais dicas de outras dúvidas aí que os alunos vão mandando aqui no canal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante. Também se inscreve no nosso canal. Não esquece de marcar aquele sininho ali também para receber notificações de novas aulas que nós vamos publicando aqui no canal. Certo, pessoal? Grande abraço, obrigado a presença de todos e bons estudos!